É a citação de Loester do livro Mantras de Vida, psicografado por João Nunes Maia. Nada temerei, porque estou com Deus pelas linhas meridianas abertas por Jesus. No Livro dos Espíritos, a questão 463 é sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. Isso é exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Em obras póstumas, nós estamos falando sobre a fotografia e telegrafia do pensamento. É um capítulo longo, a gente está lendo aos pouquinhos. Limitado em suas ideias e aspirações, tendo circunscritos os seus horizontes, o homem precisa concretizar todas as coisas e pôr etiquetas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. Pelo sentido da vista, foi que lhe vieram as primeiras noções do conhecimento. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser. Fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Ora, o que é a memória, senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Esse álbum tem marcas nos pontos capitais. De alguns fatos, o indivíduo imediatamente se recorda. Para se recordar de outros, é necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como um livro. Aquele em que lemos algumas passagens facilmente elas se apresentam aos nossos olhos. As folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem. O álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles, mas os espíritos podem ver e folhear conosco. Em dadas circunstâncias, podem até mesmo deliberadamente ajudar a nossa pesquisa ou até perturbá-la. O que se produz de um encarnado para um desencarnado também se verifica do desencarnado para o vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos da existência de um espírito, apresenta-se-lhe a fotografia desses fatos e o vidente, cuja situação espiritual é análoga à do espírito livre, vê como ele e até em determinadas circunstâncias vê o que o espírito não vê por si mesmo, tal como um desencarnado pode folhear a memória de um encarnado sem que este tenha disso consciência e lembrar-lhe fatos de há muito esquecidos. Quanto aos pensamentos abstratos, por isso mesmo que existem, tomam corpo para impressionar o cérebro. Tem de agir naturalmente sobre este e, de certo modo, gravar-se nele. Ainda nesse caso, como no primeiro, parece perfeita a semelhança entre os fatos da Terra e os do espaço. E em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Carmen Sinira, Na Noite de Natal.
noite de paz e amor, repicam sinos doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante os júbilos do povo sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada. Beija o filho, a mãezinha idolatrada. O irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume e há sempre um bolo em vagas de perfume sob claro dossel. Nascem canções e flores de mansinho, em édens fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas lá fora a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando à morte a bênção do repouso em terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana que segue aflita sob a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu que aceitaste a luz renovadora do Rei, que se humilhou na manjedoura para amar e servir, volve o olhar compassivo à senda escura. Vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz. Para unir-nos no amor fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor, traze a quem sofre a lúcida fatia do teu prato de sonho e de alegria temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita crença enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal, prossegue o mestre, de viagem em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre, em vão. E encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração.